Nós aqui na São Paulo Chamber, nós fomos criados, é uma organização criada exatamente com o propósito de promover as ações de integração, desenvolvimento de negócios internacionais. Dentro desse ambiente assim, tão interessante, tão intenso, nós temos essa necessidade de conhecer e aprender mais. Trabalhamos de uma forma intensa para nos aproximar de outras organizações semelhantes a nós, não é? Então, nós criamos continuamente oportunidades de negócio, oportunidades de importações e exportações. E é exatamente por conta disso que nós, vivenciando esse dia a dia, aprendemos e entendemos muitas das necessidades dos nossos participantes, né, dos nossos associados, de vocês que têm participado das nossas lives. Quando nós entendemos a necessidade de vocês, exatamente com a visão, com a percepção, com o entendimento de sermos um de vocês, nós criamos exatamente uma organização de sistemas, de necessidades, que acabaram gerando esta plataforma chamada Control-A. O Control-A é exatamente um ambiente, uma plataforma digital que traz todas as necessidades do operador do comércio internacional, seja na importação, seja na exportação, todas as suas atividades. Nós, dentro desse ambiente, nós temos condições de oferecer a você uma sistemática de gestão de todas as suas operações, não somente a gestão, como também o controle daquilo que está ocorrendo, em que ponto cada operação que você está executando está. Temos também a possibilidade de gerar simulações, tanto simulações de preço de exportação, como simulações de custo de importação. Você tem ali APIs diversos que te dão acesso à classificação fiscal e todas as situações e especificidades da NCM que você vai importar ou exportar com relação às regras e normas, não somente brasileiras, como muitas informações internacionais, e você então consegue, diante disso, ter uma fluidez, ter uma eficiência muito maior dentro da sua atividade. Muito interessante que esta plataforma, ela é gratuita para os associados da São Paulo Chamber of Commerce e se você conhece aplicações, você conhece plataformas que oferecem serviços de assistência ao comércio exterior, você precisa conhecer o Control-A, porque no Control-A você encontra todas as suas necessidades atendidas dentro dessa plataforma. Por quê? Porque nós anexamos também dentro dela um marketplace de serviços essenciais de tudo quanto o operador de comércio internacional precisa para ter satisfeitas as suas necessidades de realização e efetivação da importação e exportação. Dentro desse ambiente, né, nesse serviço de marketplace criado, nós fomos exatamente zelosos que somos trabalhar no desenvolvimento. Estamos trabalhando, não parou, esse trabalho não para, ele está somente começando. Nós temos zelado por trazer aqui prestadores de serviços essenciais ao comércio internacional, prestadores de serviços específicos, em várias atribuições. E nós estamos aqui numa sequência de apresentações exatamente desses nossos prestadores de serviços, não é? De tempos em tempos, estamos apresentando aqui um tema. Semana passada falamos sobre a certificação pré-embarque, não é? A inspeção pré-embarque, e nessa semana queremos falar de logística. Para isso, nós temos um convidado aqui, que é um dos nossos parceiros do Control-A, nós temos o Elber Minello, ele é da FGL Global Logistics, ele é formado em comércio exterior pela USCS, tem MBA em Marketing pela SPM, especialização em inovação em negócios pela Johnson Wales University. Então, 26 anos trabalhando nisso, com certeza ele tem muita experiência para compartilhar conosco. Então, com isso, Elber, eu passo para você a palavra, que você aí nos ajude nesse desvendar dos conhecimentos necessários à logística internacional. Boa palestra para você, Elber. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Glória, e a todos da São Paulo Chamber of Commerce pela oportunidade de estar compartilhando com vocês aqui um pouco da nossa experiência e também muito do que tem acontecido com a logística mundial nesses últimos 2 anos. Muito obrigado mesmo. E de agora em diante eu vou
ficar à disposição de todos os seus associados para perguntas e contatos futuros também. Eu vou ter o maior prazer do mundo em ajudar a todos a prosperarem, seja importando ou exportando. Eu queria aproveitar aqui também para exaltar o trabalho de vocês, que é muito bacana, né? O mundo nunca importou e exportou tanto na história, né? Nós temos batido recordes mundiais de containers movimentados, cargas aéreas e embarques como um todo no eu mundo. achei que era para mim estar lá fazer a aplicação de laser. Eu fiz, Jesus amado, não... Então, eu gostaria de exaltar o trabalho de vocês, porque toda empresa, independentemente do tamanho, precisa pensar fora da caixa, fora do Brasil. Pode ser, porque eu não vou conseguir... Seja para importar os seus produtos, quanto para exportar os seus produtos. Então, assim, eu exalto e parabenizo o trabalho de vocês, que eu já conheço há tempos. Pode mandar. Parabéns. E também falar o quão gratificante para a gente, nós da FGL, sermos empresa parceira de vocês nisso, né? Dando todo um atendimento diferenciado, personalizado e também condições comerciais diferenciadas para todos os associados da Associação Comercial de São Paulo e da São Paulo Chamber of Commerce. Eu acho que agora eu posso iniciar compartilhando a minha tela e começando a apresentação. Tudo bem, Glória, Maurício? Ok. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Hoje, então, nós vamos abordar esse tema tão importante para os negócios de quem deseja importar ou exportar, ou já faz isso comumente, que é justamente analisar todas as variáveis e todos os aspectos da logística internacional quando a gente fala de fretes marítimos e aéreos. Abordaremos aqui todas as características para o bom desenvolvimento dessas duas atividades, desses dois modais, né? E também abordaremos aqui o histórico, um pouco do histórico do que aconteceu nos últimos anos, mas principalmente a maneira que os fretes internacionais se comportaram durante a pandemia e qual a tendência daqui até o final de 2022 e o que a gente imagina acontecer de 2023 em diante. Acho que todos aqui, se não todos, devem estar bastante familiarizados com importação, exportação ou não, mas de qualquer maneira, pessoal, passa a atingir o mercado internacional ou trazer matéria-prima para a fabricação aqui envolvem várias etapas de uma cadeia gigantesca. Fabricação do produto, a correta embalagem do produto na caixa correta, no pallet correto, independente do que seja, né, o seu produto, a sua matéria-prima, a armazenagem correta para a importação ou a exportação, seja na sua fábrica, na fábrica do seu fornecedor, ou mesmo num armazém alfandegado. Isso é muito importante. Isso custa, mas às vezes pode ser o game changer, pode ser o fator de sucesso, do seu sucesso no comércio internacional, se você está importando ou exportando. Uma coisa muito importante que a gente tem que sempre ficar muito atento, que o pessoal aqui da Associação Comercial bate sempre nessa tecla e alerta todas as empresas, o correto preenchimento de toda a documentação do comércio internacional. Desde a emissão da nota fiscal, o correto preenchimento do packing list, da invoice, do conhecimento de embarque e tudo que isso envolve. Por isso o Ctrl A, que eu ouvi o Maurício comentando aqui, é tão importante, né? É uma rica fonte de informações, de instruções, para que quem está importando ou exportando não venha a cometer erros. E esses erros, pessoal, vocês sabem muito bem, uma carga parada no porto, por causa de uma documentação preenchida incorretamente ou no aeroporto, você pode ter muitos custos que não estavam contingenciados quando o seu projeto começou. E isso pode inviabilizar muitos negócios. Então, a documentação preenchida corretamente é super importante, né? O transporte da carga propriamente dito,
O desembaraço aduaneiro e a seleção de um despachante aduaneiro da sua maior confiança é super importante também, que seja ágil, que seja confiável, que te mande os numerários para pagamento dos impostos de forma assertiva, né? Isso é muito importante. E, obviamente, a armazenagem, seja entrando do país ou saindo do país, você escolhendo o melhor armazém alfandegado, armazém geral, que seja competitivo, isso também é fator de sucesso ou não, né, do seu projeto. E também pensar na logística reversa. Muitas vezes são exportados produtos para fora do país, mas o país não permite que determinada parte da embalagem ou do maquinário continue por lá, no país de destino, por 60 dias, por 180 dias. Então, muitas vezes, dependendo do que você está importando ou exportando, você tem que cuidar da devolução desses produtos, que podem ser madeira, pode ser qualquer tipo de produto, de volta ao seu país de origem, ok? Seguindo aqui, o que é muito importante e primordial no comércio exterior, principalmente quando se está negociando um contrato de venda, de compra e venda de produto, importação e exportação? A definição do Incoterm, né? Aqui, esse é um fator muito importante. Por quê? Nós estamos aqui no Brasil. Nos dias atuais, o agro puxa toda a nossa balança comercial, é fator de orgulho para o nosso país, ou seja, nós temos condições muito competitivas, levando em consideração os níveis de frete hoje, mas mesmo assim nós temos valores muito competitivos de container para exportação. Por quê? Porque o Brasil é um gigantesco exportador de commodities, de produtos do agro. Com isso, nós temos condições de sermos competitivos para quem quer exportar os seus produtos. Então, é muito bacana, quando você exporta os seus produtos, você vender custo e frete. Custo e frete é uma negociação de Incoterm, que nós veremos mais adiante. Então, assim, aqui pode estar o sucesso da sua exportação, por exemplo, né? A negociação do Incoterm certo, dos termos da sua venda, com relação à logística. Então, aqui é um fator primordial para o sucesso da sua importação. É aqui que você pode maximizar suas vendas, negociar os melhores fretes, incluir o seguro para o seu cliente, cuidar até mesmo da entrega no armazém dele, lá onde quer que ele esteja, seja Estados Unidos, Europa ou Ásia. Nós veremos mais à frente isso. Mas se atentem sempre isso. Quando estiver importando ou exportando, um fator muito importante é negociar os Incoterms e os termos dessa venda, ok? É justamente o que fala esse slide. Muitas vezes, os termos e as condições podem estar no corpo de um e-mail, pode estar no corpo de uma fatura invoice, que é, como a grosso modo, é a nota fiscal internacional de venda, mas é ali que você coloca todas as condições. Olha, vou vender o meu produto para você e vou deixar, e você vai ser responsável por coletar aqui na minha fábrica. Ou não, vou vender o meu produto para você e vou entregar diretamente aí no seu porto de destino. Então, a definição de todas as responsabilidades, como se fosse uma matriz mesmo de responsabilidade, é toda descrita no contrato. Obviamente, o seu contrato de compra e venda pode ser formal, um instrumento contratual mesmo, internacional, em inglês de preferência, pode muitas vezes configurar no corpo de um e-mail, desde que esteja tudo certinho ali, e também no corpo da invoice. Mas, gente, uma dica, sempre que estiver importando ou exportando os produtos, estresse ao máximo todas as possibilidades para que não haja nenhuma dúvida, nem para quem está vendendo, muito menos para quem está comprando, ok? Aqui, agora, em 2020, a Câmara Internacional de Comércio reviu todos os Incoterms. E o que é um Incoterm? É a maneira que você vai vender o seu produto, que eu comentei anteriormente. Você pode exportar as suas luminárias, por exemplo, as suas garrafas térmicas, conseguiu fechar o negócio com um cliente mexicano, só que ele vai ficar
a cargo da contratação do frete, desde a coleta dos produtos na sua fábrica até levar ao porto de embarque, um exemplo, até Santos, e de Santos até o porto de Veracruz, no México. Então, você pode ter vendido, você vendeu o seu produto, nesse caso, ex-works, onde você disponibiliza os seus produtos na sua fábrica e o seu cliente é responsável por toda a logística internacional. E isso vai avançando de acordo com as necessidades e as comodidades para ambas as partes. Por exemplo, você pode vender o seu produto colocando direto no aeroporto de Guarulhos apenas, ou no Porto de Santos, ou no Porto de Vitória. Você pode ser responsável por vender o seu produto pagando toda essa logística internacional até chegar no Porto de Miami, até chegar no Porto de Xangai, até chegar no Porto de Gênova, por exemplo. E mais, existem negociações como DDU, DDP e DDU, que você é responsável pela entrega do produto que você está vendendo nas dependências do cliente, muitas vezes pagando ou não até os impostos de importação deles. Então, isso é muito interessante. Então, não existe comércio internacional, não existe transação de importação e exportação sem a correta definição das responsabilidades de quem vai pagar a logística. E como, nesses últimos 2 anos, os valores da logística internacional, seja do aéreo, seja do marítimo, seja do rodoviário, explodiram, por assim dizer, aqui, de fato, estão grande parte do sucesso da sua exportação. Tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, pode colocar no chat, no final a gente responde, mas eu espero ter, pelo menos, demonstrado as diferentes formas de se fazer negócio. Muitas vezes você vai numa feira, identifica um produto, identifica um cliente e não sabe como performar isso. O pulo do gato é a definição de como você vai definir a logística da sua venda. Tá ok? Aqui está um exemplo, né? Alguns dos principais incoterms que existem no mercado hoje. Ex-works é quando você disponibiliza o seu produto na sua fábrica e o seu cliente é responsável por todo o resto. Ou mesmo assim, você foi numa feira, lá na China, por exemplo, e identificou um plástico que você deseja trazer para o Brasil para fabricar o seu cano, a sua mangueira, a sua luminária, o que quer que seja, mas o cliente fala, eu vendo para você, o preço é esse, e você concorda, mas aí o seu fornecedor fala, mas você vai ter que coletar aqui na minha fábrica. Então, você vai estar comprando EXW, ex-works, direto na fábrica do cliente, e você vai ser responsável por todo o trâmite da logística internacional até trazer aqui para o Brasil. Então, aqui estão as diferentes formas. Lógico, essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês, mas existem N formas de você fechar o negócio. Tá ok? Alguns tipos de serviços que são inerentes ao comércio exterior. Lógico, muitos daqui vocês já sabem, mas se não tiver embalado de acordo com o que o país exige, o seu produto, infelizmente, é capaz de nem sair do porto ou do aeroporto. Se não tiver etiquetado de acordo com as exigências sanitárias, legais, fiscais, tributárias do país em questão, seja o Brasil ou internacional, os seus produtos é capaz de nem serem nacionalizados, né? É capaz de ficarem ali até alguma situação seja tomada. Então, olha quão importante que são todos esses detalhes, não apenas do Incoterm, mas tudo que envolve o produto, a embalagem, a etiquetagem, a armazenagem, a correta estufagem do container. Eu acredito que muitos de vocês consomem vinho, compram vinho nos mercados, e muitos dos rótulos que a gente compra, quando olhamos atrás, tem uma etiqueta em branco toda em português. O que isso significa? Que esse produto embarcou na origem, seja no Chile, na Itália, na Argentina, chegou aqui no Brasil,
e uma empresa especializada aqui no Porto de Santos, ou no Porto de Itajaí, de Navegantes, onde quer que seja, abriu todas as caixas, etiquetou, de acordo com a norma brasileira, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, etc., etiquetou garrafa por garrafa, voltou tudo na caixa, fechou a caixa e só aí o produto foi nacionalizado. Então, olha quão importante é se atentar a todos os fatores do comércio internacional, porque se você não se prepara ou não contrata esse tipo de serviço, é capaz de você micar com o seu produto no porto ou no aeroporto. O desembaraço aduaneiro, como eu comentei, a correta seleção de um despachante aduaneiro da sua confiança, né? A correta definição de como que você vai importar ou exportar o seu produto, a gente vai falar um pouquinho a mais, mas como que eu decido se eu vou trazer aéreo ou marítimo, né? Como que eu decido se eu vou fazer a cabotagem? Existem regiões na China e até mesmo aqui no norte do país, em Manaus, por exemplo, onde é melhor você colocar o seu produto, o seu container, o que quer que seja, numa barcaça, né? Usar a cabotagem para transportar o seu produto pelos rios, do que ir via rodoviária. Então, olha o quanto que a logística é importante na definição da formação do seu preço de venda, do seu preço de compra, né? E pensar, obviamente, no gerenciamento do seu estoque e na distribuição propriamente dita do produto importado ou exportado. Quando a gente fala dos grandes players, dos principais operadores logísticos mundiais, muitos deles todos aqui conhecem. Muitas vezes, na grande parte das vezes, são as mesmas empresas que a gente viaja. Quando a gente fala de transporte aéreo, por exemplo, existem Lufthansa, Air France, Latam, a Emirates, United Airlines e por aí vai. Somente duas que estão aqui, que vocês também conhecem, que é só carga, que é justamente a DHL e a FedEx, que são duas gigantes que trabalham, que são muito usadas para, não só correspondência, mas muito usada para importação de cargas aéreas. O que vale a pena dizer aqui? Praticamente todo voo internacional viaja com passageiro, as bagagens dos passageiros e também cargas e importações, exportações aéreas. Quando o avião está muito pesado, por assim dizer, são, obviamente, os passageiros que são priorizados, as bagagens dos passageiros que são priorizados e a sua carga que está sendo importada ou exportada é deixada no aeroporto e aí vai no próximo voo. Isso tem acontecido bastante, tá, pessoal? A carga aérea. Como que é definida se eu vou importar ou exportar aérea? Pessoal, hoje eu diria que 90% mais de 95% das exportações de frutas do Brasil são feitas por avião aéreo. Peixes, crustáceos também, tudo que é importado ou exportado pelo Brasil vai via aérea, tá? São cargas urgentes, são cargas perecíveis, são cargas caras, inclusive, né, que não podem aguardar 30, 40, 50 dias de viagem dentro de um container. Produtos, medicamentos e produtos farmacêuticos, esses sim, então nem se fala, e na pandemia, então, isso explodiu. Então, pouquíssimas matérias-primas para a fabricação de remédios ou produtos farmacêuticos no Brasil usam o marítimo. Praticamente tudo que é comercializado nesse segmento no Brasil, medicamentos e produtos farmacêuticos em geral, são usados no transporte aéreo. Por isso, muitas vezes, o pessoal, né, nos cota, nos consulta. Olha, eu preciso mandar um pallet, 2 pallets de café para a Suíça, para a China, para os Estados Unidos, e a gente sempre recomenda, olha, vai ficar muito caro esse seu envio, o seu cliente dificilmente vai aceitar pagar esse frete internacional. Por que você não usa um container compartilhado, que é o que a gente vai falar um pouco mais à frente? Então, se o seu produto, se a sua venda não é tão urgente, não é produto perecível, como peixes, crustáceos ou matéria-prima, vacinas, por exemplo, use o transporte marítimo sempre, ok? Bom, tudo é feito
como bolsa de valores, oferta e procura, né? Então, o quilo transportado no transporte aéreo, ele é baseado na oferta e na procura sempre, né? Tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos, devido a pandemia, o que aconteceu, a Covid-19, mexeu muito com os valores dos fretes. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, 2018, 2019, o quilo do produto exportado daqui para os Estados Unidos custava 30, 40 centavos o quilo, para a gente mandar aqui de Guarulhos ou de Viracopos para Miami, por exemplo. Hoje, dependendo da semana, dependendo da companhia aérea, chega-se a pagar $2,50, $2,60. Percentualmente, olha o quanto que isso aumentou por causa da pandemia. Voos cancelados, represamento de cargas, oferta e procura, e aí a companhia aérea também acaba fazendo um leilão e acaba liberando mais espaço para quem aceita pagar mais. Então, tudo isso ajudou a desbalancear de forma absurda, né, os fretes internacionais, aéreo e marítimo também. Lógico que rotas mais comuns, até mesmo como essa que eu falei, de São Paulo, Estados Unidos, São Paulo, Miami, é uma rota comum, né? Com muitos passageiros, etc., muita carga. Essa teve esse aumento que eu comentei com vocês. Agora, vocês imaginam um roteiro que não é tão habitual. Para a Colômbia, por exemplo, para Cidade do México, que o volume é grande, né, de passageiros brasileiros para lá, mas nem se compara com relação a Miami. Esses, então, explodiram. Então, o que aconteceu no mundo nesses últimos 2 anos mexeu muito com o valor dos fretes. E com isso, todo mundo sabe a oscilação também que teve o petróleo combustível abastece os aviões e os navios também para movimentação de carga. Então, isso também foi um fator preponderante para essa oscilação gigantesca para cima dos fretes internacionais. Tá, ok? Muitas das companhias que a gente conhece possuem em seus países de origem hubs. Então, por isso que as cargas não chegam diretamente em 24 horas ou 40 horas no destino final. Elas saem daqui do Brasil, vão para a Alemanha, troca de aeronave no hub da Lufthansa, por exemplo, e lá da Alemanha segue para Dubai, segue para a China, segue para qualquer país da África. Então, muitos desses operadores internacionais usam esses hubs. Isso é bom. Pensando no valor, quando o voo é direto, ele consome muito mais gasolina, mais combustível da aeronave, e isso encarece muito mais. Quando o voo tem algumas escalas e trocas de aeronaves, historicamente, a gente tem visto que isso barateia bastante os fretes. Então, quando oferecerem alguma proposta de frete internacional, de exportação aérea para vocês, e vocês falarem, poxa, mas tem escala, né, vai demorar 2, 3, 4, 5 dias até chegar lá, lembre-se, isso é bom e é isso que está fazendo o seu frete hoje estar competitivo para os níveis atuais, ok? Como eu falei, no mundo nunca se importou tanto, nem se exportou tanto, nem do marítimo, nem do aéreo, isso é histórico o que está acontecendo hoje no mundo. No Brasil também, a gente batendo recordes históricos, nossos 2 principais aeroportos são Guarulhos e Viracopos, mas mesmo assim a gente não chega perto dos maiores aeroportos do mundo em movimentação de carga, como Frankfurt, Amsterdã, Paris e por aí vai. Quando a gente fala do mercado marítimo, há uns 20, 30 anos atrás, a gente tinha muitas companhias marítimas, muitos armadores fazendo diversas rotas no mundo inteiro. Então, a gente tinha muita opção quando a gente cotava no mercado para importar ou exportar os nossos produtos. Com o tempo, os grandes foram absorvendo, foram comprando os menores, foram criando grandes conglomerados de companhias marítimas.
E por isso hoje a gente tem pouquíssimos players, pouquíssimas opções hoje no mercado quando a gente quer importar ou exportar os nossos produtos. E dependendo da rota, a gente tem 1 ou 2 armadores no máximo, né? Nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas, por que teve essa fusão? Porque muitos não aguentavam, sofriam com prejuízos, sofriam com N fatores. E aí as empresas foram uma comprando as outras. E, de fato, a gente acompanha esse movimento há décadas, como eu falei, e muita empresa chegou até a quebrar, né? Com um número assim absurdo de 40, 50, 60 navios, empresas quebraram porque absorviam prejuízos. O que aconteceu nesses últimos 2 anos? Só para vocês terem noção. Com a Covid, com o problema que aconteceu no canal de Suez, que eu vou abordar mais para frente, com o problema que aconteceu nos Estados Unidos, com o navio de Baltimore também, que acabou causando grande congestionamento dos embarques e desembarques dos navios lá nos Estados Unidos, as empresas começaram a subir os fretes. Começaram a subir o frete, e o mercado foi absorvendo e foi pagando. Então, o lucro que as companhias marítimas, os armadores, tiveram em 2021 foi maior que todo o lucro que todas essas companhias marítimas tiveram nos últimos 20 anos. Ou seja, a reclamação do aumento do frete é geral, é mundial. Não é à toa que o presidente Biden dos Estados Unidos, faz 40 dias, fez um pronunciamento oficial lá na Casa Branca, reclamando do quanto que as companhias, do enorme lucro das companhias marítimas, o quanto que elas tinham ganhado de lucro em 2021, o quanto que isso estava fazendo sofrer todo o mercado e principalmente aumentando a inflação, porque obviamente o aumento do frete causou inflação no mundo todo, e nos Estados Unidos a gente sabe que estão enfrentando uma inflação também por causa do frete, também por causa do aumento do petróleo, nunca vista antes nessa história recente. Então, saiba que isso é um problema mundial que estamos todos enfrentando. Tá? Mas eu espero ter explicado um pouquinho do porquê que hoje nós temos pouquíssimos armadores, poucas opções, e nesses últimos 2 anos, esses caras aumentaram o frete demasiadamente, mas muitas empresas pagaram para movimentar os seus produtos. E aí a régua foi sendo nivelada para cima, não teve jeito. Quando que a gente usa o frete marítimo? Quando você tem a flexibilidade de esperar 30, 40, até 60 dias para a chegada da tua matéria-prima aqui no Brasil. Quando você precisa de alguma coisa urgente, óbvio, você deixa a sua carga menor e manda via aérea. Quando você pode esperar todo esse tempo da viagem da China para o Brasil, da Europa para cá também, e você tem um estoque de segurança, você tem um pulmão do seu produto para continuar trabalhando, obviamente você vai optar pelo transporte marítimo. Outro fator importante e óbvio são para cargas volumosas, cargas muito pesadas, cargas não urgentes, quando você precisa, não só caixa nem pallet, mas você vai importar um trator, você vai importar pneus, você vai importar N produtos, é óbvio você vai partir para o marítimo. E quando a gente compara a relação peso, valor do frete, densidade, valor do frete, não tem nem comparação, o marítimo é muito, muito, muito mais competitivo do que em comparação ao frete aéreo. Tá? Por mais que nós tenhamos batido recorde ultimamente aqui no Brasil de importações e exportações, a gente não faz nem cócega no cenário mundial da movimentação de contêineres. Por isso que, para que um navio venha para o Brasil, carreguem os nossos contêineres ou descarreguem as nossas importações, eles cobram o preço que eles querem. Porque o grande volume de contêiner movimentado,
Os maiores portos do mundo estão no hemisfério norte e isso está muito longe da gente conseguir. Então, é aquela coisa, você quer que eu vá para o hemisfério sul? Você quer que eu vá para o Brasil? Você quer que eu vá para Santos, para Itajaí, para Navegantes? E olha que a gente tem um volume absurdo de container. Eles falam, então tá bom, então para eu descer aí, eu vou te cobrar tanto. E aí não tem outro jeito. A gente é obrigado a se adequar a essa regra, a se adequar ao valor do frete do container que os armadores nos cobram, e porque senão também ninguém importa, ninguém exporta, ninguém come, ninguém se veste, ninguém conserta a máquina, ninguém faz nada. Então, a gente tem ouvido, nós reclamamos, nós somos operadores logísticos, a gente entende a dor de vocês, quando querem importar, querem exportar, quando precisam fazer uma planilha de venda, quando precisam fazer qualquer tipo de cálculo de importação, a gente sente essa dor com vocês, porque a gente viu container de importação da China custar $80 em 2014, 2015, 2016, $80 para se trazer um container da China para cá, e hoje está na casa de $10 mil, e olha que abaixou. Então, a dor de vocês, o sentimento de vocês, quando acham que o frete está caro, é o nosso também, vocês podem ter certeza. Mas é uma condição de mercado, oferta e procura, e o número de navios que vem aqui para o hemisfério sul. Tá? Bom, acho que eu acabei abordando um pouco essa questão da demanda, da procura, de como que os armadores se comportam na hora de fazer o preço, e isso tem sido um calo no mundo todo. Lógico, aqui no Brasil, como eu acabei de mencionar, aqui no hemisfério sul, a gente sofre muito mais, mas o aumento do frete é mundial, por N fatores. Aumento do combustível, aumento do petróleo, lockdowns, falta de container em algumas regiões do mundo, sobra de containers em outras regiões. Muitas vezes aconteceram, como aconteceu no Canal de Suez. Bem no Canal de Suez, o navio da Evergreen travou a passagem de tudo que era embarcação ali. Mais de 600, 700 embarcações não conseguiam sair da Ásia e ir para a Europa descarregar seus produtos, vir da Europa, do Oriente Médio, passar pelo Canal de Suez e mandar seus produtos para a Ásia, para a Oceania ou para a própria África, na costa leste. Então, isso afetou demais a logística mundial, a entrega dos produtos e, consequentemente, o valor dos fretes. Ok? Olha esse gráfico aqui. Eu vou traduzi-lo, mas o comportamento das compras e vendas no mundo, das importações e das exportações, da movimentação dos containers, mudou completamente nesses últimos 3 anos, principalmente de 2019 para cá. Países que tinham pouco movimento de container começou a importar muito mais do que havia fazendo. Países que dificilmente exportavam começavam a exportar de maneira absurda. Nunca se movimentou tanto container entre China, Europa e Estados Unidos, o hemisfério norte. Então, o e-commerce explodiu. Muitas pessoas e muitas empresas, até por causa da pandemia, começaram a importar ou exportar os seus produtos pela internet, sem sair de casa, tirando vários atravessadores do meio do processo. Então, isso deu um cavalo de pau no mercado logístico mundial. Ou seja, são N fatores que influenciaram falta de container, aumento dos preços e, consequentemente, inflação no mundo inteiro. Mas esse gráfico mostra realmente como que o mercado internacional de movimentação de containers, importação e exportação no mundo se comportou. Realmente foi uma coisa nunca antes vista, né? Aqui estão os principais hubs e principais hubs, né, das companhias marítimas. A gente tem o Canal do Panamá, a gente tem ali o sul da Europa, a gente tem Algeciras, a gente tem o próprio Canal de Suez, e
e a Ásia como hub. Por isso, muitas vezes, você faz uma cotação no mercado, você fala, poxa, eu tenho um frete aqui de 11 mil dólares, um container, mas a viagem é de 37 dias. E eu tenho uma outra cotação aqui de 9.500 dólares de 57 dias de viagem. Aí, quando você vai analisar, é porque ele para em algum hub, troca de navio, tem transbordo, e aí sim o produto segue aqui para o Brasil. Então, por quê? Porque muito provavelmente para em algum hub no meio do caminho para fazer esse transbordo. Ok? Como eu comentei com vocês, né? Santos, eu acho que vale a pena comentar uma coisa muito bacana a respeito de Santos, né? O nosso porto aí, depois de, acredito que 35 anos, está operando no azul, está operando com lucro, graças a Deus, está cada dia que passa mais versátil, mais ágil em todos os sentidos, e isso acho que é um trabalho muito bacana que precisa ser exaltado. E continua sendo o principal porta de entrada e saída dos produtos aqui no Brasil. Mas juntamente de Itajaí, Suape, Pecém, Rio Grande, Paranaguá, Itaguaí, Salvador e Manaus, vem batendo recorde mês após mês, tanto nas importações e exportações. Isso é um ótimo sinal, sinal que a gente está no caminho certo, independentemente do segmento, tá, pessoal? Eletroeletrônico, agro, móveis, sapatos, exportação de sapato brasileiro tem batido recorde. Eu acompanho aqui os noticiários, é muito bacana ver a indústria do interior de São Paulo, de Franca, exportando bastante para o mundo inteiro. Então, mesmo com os fretes altos, o produto brasileiro de qualidade está conseguindo atingir novos mercados, né? Então, isso é muito bacana. Mas, mesmo assim, com esse recorde que a gente está batendo, a gente não chega nem perto dos grandes portos do mundo, dos chineses, dos americanos e de Hamburgo, né? Da Europa. Não só do aéreo, mas do marítimo também, a gente precisa se atentar muito, muito a todas as datas. Quando a gente vai fazer uma exportação, a gente tem que se atentar qual é a data exata que eu preciso entregar o meu produto no aeroporto ou no porto. Como que eu tenho que confeccionar os documentos para que não tenha nenhum tipo de problema? Que data que eu tenho que disponibilizar toda essa minha documentação, a minha nota fiscal, o arquivo XML para o meu despachante, para que ele consiga fazer o desembaraço aduaneiro, o despacho aduaneiro corretamente. Então, assim, tudo isso tem que ser feito com a maior maestria possível. E é por isso que a Associação Comercial está aqui, para dar todo esse suporte. Nós, da FGL, damos todo esse suporte, a ferramenta Control-A também dá todo esse suporte. Então, assim, isso faz parte do sucesso do seu negócio. É muito doloroso você apresentar o seu produto no porto ou no aeroporto fora da data correta e pagar uma armazenagem que não precisa, perder o navio, perder o avião, perder aquele embarque, gerar descontentamento seu próprio, obviamente, mas também do seu cliente. Muitas vezes você está vendendo pela primeira vez. Então, prestar atenção em todos esses fatores, da correta embalagem, do correto preenchimento de todos os documentos, depositar a carga na data correta, comunicação clara com o seu despachante, tudo isso faz parte do sucesso, tá, pessoal? E, obviamente, voltando lá atrás, negociar e deixar tudo às claras, principalmente o Incoterm e como você está vendendo essa carga, tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloque no chat e, ao final, a gente responde todas, tá ok? Bom, aqui, eu acho que independentemente do aéreo ou do marítimo, a atenção é total, né? Eu já acompanhei casos onde uma palavra foi abreviada e o produto não embarcou, né? Onde tinha ponto no nome da razão social da empresa e na hora de confeccionar os documentos de embarque, esse ponto não entrou, o fiscal não aprovou a carga não pôde ser embarcada. Então, assim, tenham isso em mente. Revisem 2, 3 vezes, se necessário,
dentro da empresa, junto ao seu despachante, pede para o seu cliente também validar todas as informações, pega o ok formal, porque tudo isso é muito importante e é fator crucial para o sucesso da sua exportação, da sua importação, sair no prazo, chegar na data e tudo mais. Tá? Aqui é uma informação, acredito que muita gente conheça, mas esses são os tamanhos mais comuns, né, de containers que existem. Aquele menor, chamado 20 pés, de 6 metros, o de 40 pés, de 12 metros, o de 40 pés, que ele é um pouco mais alto, ele é chamado high cube, justamente para máquinas, para algum tipo de caixa ou pallet que exceda o teto de um container normal. Existe esse container de 40 pés, onde você consegue colocar os seus produtos, desde que eles sejam mais altos, né? Então, isso é muito usado, muito usado. E os tipos mais comuns de container que a gente tem é o dry, para carga seca, carga batida, para pallet, caixa de papelão, o que quer que seja, café, açúcar, etc. Open top. Muitas vezes você vai importar um produto ou exportar o seu produto, mas ele não entra pela porta normal do container. Então, você tem que ter um container sem o teto, onde você vai pegar um exemplo, tá, pessoal? Um trator, você vai içar esse trator e vai depositar ele dentro do container. Esse que é o teto aberto, é o open top. É quando o produto ele não pode ser colocado dentro do container com uma empilhadeira, uma paleteira, qualquer tipo de coisa. É uma carga que precisa ser içada e colocada, depositada no container. Então, a gente usa esse open top. O container flat rack. Nós, aqui na FGL, importamos muitas máquinas agrícolas. Sabe aquelas plantações que nós vemos? Onde aquelas máquinas gigantescas, agrícolas, com aquelas hastes enormes, assim, colhendo ou então depositando as sementes, arando o campo. Nós importamos muitas máquinas dessas aqui na FGL. E de que maneira que esses produtos vêm para o Brasil? Com um container flat rack, que é como se fosse apenas uma plataforma onde o produto, o equipamento, a máquina é colocada em cima e isso é colocado dentro do navio, com seguro, com segurança, tudo protegido, mas quando o seu produto, a sua máquina, não entra em nenhum tipo de container, a gente usa o flat rack. E, obviamente, aqui é onde o Brasil bate recorde, que é a exportação de carga refrigerada. Né? Vocês sabem, de novo, o Brasil é a fazenda do mundo, nós alimentamos grande parte da população mundial, exportando carne de frango, carne bovina, carne de porco, e utilizando o container reefer, carga refrigerada. Uma coisa interessante para vocês se atentarem, para quem desejar importar da China. O container de 20 ou de 40 pés da China, para carga normal, carga seca, está por volta de 10 a 11 mil dólares, tá bom? Mas se seu produto puder vir da China para cá, para o Brasil, em um container refrigerado, desligado, você pode pagar por volta de 7, 8.500 dólares. Olha só a diferença. 1.500, 2.000 dólares pode fazer muita diferença na hora na sua importação. Por quê? Porque nós exportamos a carne congelada para a China. Só que esse container precisa voltar para o Brasil, para nós exportarmos novamente para a China. Então, esse container refrigerado ele vem desligado para cá. E esse pode ser o pulo do gato que muita empresa utiliza. Você importa seus produtos, pode ser enfeite de Natal, que está muita gente importando agora, pode ser plástico, pode ser luminária, pode ser câmeras de segurança, pode ser celular, HD, o que quer que seja. Se você puder importar num container reefer, refrigerado, desligado, vindo da China para cá, pode ser muito bom para você e para a sua importação, tá? Bom, aqui são dados técnicos, né, do container, mas praticamente o container ele pode carregar por volta até 27, 28 toneladas, tá bom? Então aí você vê o que é melhor.
exportar ou importar os seus produtos em container de 20, importar ou exportar em container de 40. O de 20 é muito mais resistente. Por isso que açúcar, aquela, né, carga batida, aquelas sacas de açúcar, são sempre exportados em containers de 20. Por quê? É uma carga, vamos dizer, pequena, mas extremamente pesada, própria para o container de 20. O container de 40 já é para uma carga não tão pesada, que possa ser mais espaçada no container de 40 e não danificar a estrutura. Tá? Bom, panorama geral aqui. O lockdown realmente foi um cavalo de pau que o mundo deu, ninguém esperava por isso. Eu estava na China em dezembro e janeiro de 2019, dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Lá, eu até achei que eu tinha pego o Covid, né, nessa ocasião. Estava se falando do Covid-19, estava se falando do coronavírus lá já, e o Wuhan já estava praticamente entrando em lockdown, mas eu estava lá, e eu nunca pensei que isso pudesse se alastrar para o mundo todo e acontecer o que aconteceu. Então, assim, triste, não quero chover no molhado aqui, mas os lockdowns e tudo que isso acarretou forçou navio a ficar parado nos portos, não saírem dos seus portos, gerou um gigantesco desbalanceamento de containers aqui em Santos, em Los Angeles, e na Nova Zelândia, em tudo quanto é lugar, container vazio, container cheio, navio que podia sair, avião que não podia decolar. Então, isso, quando colocada numa equação que muitas vezes não tem forma de se chegar a uma conclusão, tudo isso fez com que os fretes subissem, né? Somente alguns portos e aeroportos poderem embarcar, então quem pode leva o produto para lá e de lá vai sair. Lei da oferta e da procura. Se só tem, um exemplo, se só tem saída de Houston, todo mundo vai querer importar ou exportar para o Houston. Como a capacidade é limitada, quem pode mais, chora menos. Quem pode pagar mais, exporta seus produtos. E isso no mundo inteiro. Então, foi isso que ocasionou, né, essas grandes altas e movimentação de containers. Os armadores lucrando muito, cobrando o que queriam, quem podia pagava, e hoje a gente colhe esses frutos, né? Com a abertura gradativa dos portos lá da China, os armadores até consideraram, tá citado aqui, mandar container vazio de tudo quanto é lugar do mundo para a China, para que a China pudesse exportar os seus produtos de volta para o mundo todo. Então, assim, poxa, aprovei meu orçamento aqui de $8.000 para exportar meu produto para a China, mesmo assim minha carga não embarcou. Ficou para o próximo navio, e depois ficou para o próximo navio, e ficou para o próximo navio. Muito provavelmente o que pode ter acontecido é justamente isso. O armador preferiu encher o seu navio, ou grande parte dele de navios, de containers vazios, e mandar tudo isso para a China para ser estufado. E quando um navio viaja mais leve, ele gasta menos combustível. Então as companhias realmente pensam muito nelas e a gente acaba pagando a conta, né? Até hoje a briga de containers está muito grande, porém a gente vem acompanhado que está todo mundo conseguindo performar os seus embarques. Estamos conseguindo hoje embarcar, né? A gente não tem escutado mais falar muito de que o container não embarcou, que a carga ficou no aeroporto e não embarcou. Hoje já está se normalizando bastante, graças a Deus, tá? Muita coisa aconteceu, como eu citei, né? Um navio que ficou parado no canal de Suez, mais de 400 navios não conseguiam atravessar. Isso gerou um congestionamento, aumento do valor do frete, o problema que aconteceu em Baltimore com o Everforth também. Olha lá, mais de 5.000 containers que estavam a bordo ficaram retidos 35 dias, ou seja, você estava esperando esse navio em questão ser atracado para colocar os seus produtos e embarcar.
Ninguém contava que esse navio ia ficar 35 dias parado sem chegar no porto. Então, isso aconteceu com esse navio, aconteceu também com o MSC Tianjin, em Xangai. Então, muita coisa aconteceu durante esse período, junto com tudo que eu já abordei aqui, e realmente agravou a situação da logística mundial. Tá? Para os Estados Unidos, falando especificamente dos Estados Unidos, a logística lá está muito complicada. Por quê? Os caminhoneiros entram em greve, estão entrando em greve, está prevista mais uma greve agora para setembro, para o mês que vem. Por quê? Com o tanto de containers chegando e saindo dos Estados Unidos, eles não estão dando conta, não tiveram o aumento que desejavam e vão parar de novo. Com isso, a sua exportação aqui, muitas vezes a sua venda, não vai ser realizada. Por quê? Porque o armador sabe que vai ter containers estancados no porto, depois não vai ter caminhão para escoar essa carga. Então, olha só como que está tudo conectado. Por isso que a gente tem que se atentar muito às notícias e saber o momento exato de bucar um navio, de embarcar ou de segurar um negócio. E nós da FGL temos uma área aqui de inteligência, de business intelligence, que fica praticamente 24 horas por dia minerando notícias do mundo inteiro e abastecendo os nossos clientes. Não só pela newsletter, né, por e-mail, mas também nós atendemos várias empresas grandes aqui. Então, a gente sempre atenta. Olha, esse booking seu é capaz que não performe. Poxa, por quê? Porque existe a possibilidade de greve dos caminhoneiros nos Estados Unidos no mês que vem e pode acontecer isso, isso, isso. Então, a gente sempre tenta se adiantar aos problemas e achar alguma alternativa, tá? Bom, aqui é tudo do que eu já comentei, né? Do backlog, de todo o represamento de cargas no mundo inteiro. E se não bastasse, sempre que tem um feriado na China, como aconteceu recentemente, nesse primeiro semestre aqui de 2022, e acontece todo ano, o feriado deles para 7 dias, 10 dias, alguns deles, e realmente é o povo que mais trabalha, é o povo que trabalha 24 horas, é o povo que, né, não tem o que falar assim da dinâmica dos chineses. Eles, enquanto embarcadores, importadores, exportadores, mas quando tem um feriado assim, acaba travando todo mundo. A gente não consegue preço para exportar, a gente não consegue bucar navio, a gente não consegue negociar tarifas para um cliente específico. Então, junto a tudo que vem acontecendo aí de lockdown, de problema nos Estados Unidos, de represamento do tráfego de containers na Ásia, no hemisfério norte, tudo, muitas vezes a gente enfrenta feriados que são justos, obviamente, mas nos deixam engessados para a tomada de alguma decisão. Bom, e por último aqui, uma coisa que agravou bastante o tráfego de navios, os embarques aéreos e até mesmo formação de preço para exportação para a Europa foi esse conflito, né, a guerra de Rússia e Ucrânia. Nós tivemos muitos parceiros da associação comercial com negócios fechados de café, entre outros produtos brasileiros, para exportação para a Europa, principalmente para a Rússia, de negócios fechados, onde nós não conseguimos cotar nem o frete aéreo, muito menos o frete marítimo por causa disso. Então, realmente estamos todos interligados e tudo o que acontece do outro lado do mundo interfere na gente aqui, inevitavelmente. Esse slide aqui, ele acaba sendo um resumo de tudo que eu comentei a respeito da situação nos Estados Unidos. Por mais que os Estados Unidos possam entrar em recessão e estejam muito preocupados com relação à inflação, eles também nunca importaram e exportaram tanto.
os seus portos vivem abarrotados de produtos para serem exportados e produtos chegando também, né? Isso faz com que, pelo menos para os Estados Unidos, a gente não esteja percebendo a redução que a gente vê da China para cá e vice-versa, né? O valor do container de importação e exportação para os Estados Unidos ainda continua bastante salgado e a gente não vê uma melhora no curto prazo. Já não é o que acontece com a China. Da China eu vou comentar com vocês, e a gente tem sentido uma leve melhora em tendência de baixa. Isso é uma excelente notícia. A economia, agora 2022, eu acho que todos vocês também acompanham, está um pouquinho mais desacelerada do que o ano passado. Então, isso pode refletir positivamente nos volumes de importação e exportação, diminuir os gargalos e tudo mais. Mesmo assim, a boa notícia é tendência de baixa para o Brasil, independentemente da origem, se é importação ou se é exportação. Mas a gente não pode se enganar. Dificilmente as companhias aéreas e as companhias marítimas vão voltar aos níveis de 2017, 2018 e até mesmo de 2019. Infelizmente, eu acredito que a gente nunca mais vai ver um container custando R$80, R$100, R$300 que seja, né? Se o mundo aceitou pagar 10 mil, 11 mil, 15 mil ou 8 mil, né, do container reefer hoje em dia, esses vão ser os níveis, a economia está se adequando, já se adequou a isso. Os armadores nunca ganharam tanto dinheiro na história e dificilmente a gente vai ver eles cobrarem menos. Existe tendência de baixa? Lógico que existe tendência de baixa, mas com uma importação e exportação tão grande quanto o que vem acontecendo no mundo inteiro, eles vão continuar cobrando os olhos da nossa cara. Tendências de fretes para exportação, porque eu acredito que aqui os nossos participantes se interessem, na sua grande maioria, para a exportação dos seus produtos, né? Hoje, saindo de Santos, basicamente, para os principais portos da Europa, nós temos uma média de 3 a 4 mil dólares, que custa um container de 20 ou de 40, dependendo da semana, para a Europa. E isso é uma excelente notícia. Há um ano atrás, esses valores eram praticamente o dobro. Então, para quem desejava exportar o seu café, o seu produto para a Europa, hoje, agosto de 2022, a gente teve uma redução de 50%. Né? Isso é muito positivo. Para os Estados Unidos, como eu comentei no slide anterior, muitas vezes a distância é até menor, de Santos para Miami ou para Port Everglades, por exemplo, não é verdade? Mas os valores ainda continuam um pouco salgados. Já baixaram, mas continuam salgados, de 10 a 12 mil dólares por container. Nós exportamos bastante polpa de fruta congelada, bastante açaí para os Estados Unidos, através aqui da FGL, e pasmem, o container custa 18 mil dólares. Um container refrigerado chega a custar para os Estados Unidos, congelado, 18 mil dólares. Mas qual que é a boa notícia? O nosso fabricante de açaí consegue repassar isso no preço. Ele negociou bem o Incoterm. Ele consegue negociar essa logística toda com o seu cliente. E o cliente, obviamente, absorve esse custo logístico e consegue repassar para o mercado dele nos Estados Unidos. Então, tá caro, mas o mundo se adequa. Oferta, demanda, você abaixa a sua margem, o seu cliente também abaixa um pouco a margem dele, já que com o armador, com a companhia marítima não tem negociação e a gente precisa fazer negócio, nada melhor do que uma boa conversa, uma boa negociação, um contrato bem redigido e fazer um negócio, né? No caso aqui das importações, hoje, qual o cenário que nós temos hoje de China para cá? Hoje, um container da China para cá de 20 pés, a gente vai pagar 9 mil dólares um container de 20 pés.
Para o container maior, de 40 pés, está aí na casa, como eu comentei, né, de 10 a 11 mil dólares esse container. Porém, a gente já tem participado de algumas conversas, a gente já tem participado de algumas concorrências, alguns bids com empresas grandes que a gente já atende, a gente vai renovar o contrato com essas empresas e a gente tem voltado aos armadores. Quando a gente leva essa demanda para 2023, os preços que a gente tem conversado é de baixa e é justamente esse que eu elenco aqui para vocês. Para 2023, 7 mil dólares o container de 20 pés e 8 mil dólares o container de 40 pés. Então, é isso que a gente tem sentido, é isso que a gente tem escutado diretamente dos armadores, e essa tendência de baixa, eu acredito que seja bem benéfica. Para quem pagou no começo da pandemia 13, 14, 15, 16 mil dólares um container vindo da China, hoje a gente planejar daqui para começo de 2023, ano de 2023, fazer a sua precificação em cima de 8, é uma excelente notícia. Principalmente quando o produto tem baixo valor agregado, né? Quando ele tem alto valor agregado, você dilui melhor essa despesa logística. Quando é um produto barato, é um pouco mais complicado, mas a tendência de baixo, eu acredito piamente que vai ser benéfico para todo mundo que deseja fazer negócio. Pessoal, eu espero ter sido com vocês aqui o mais claro possível, o mais transparente possível e o mais didático possível. Eu evitei utilizar linguagens e siglas em inglês, palavras muito do mercado de logística, porque eu imagino que aqui, né, nessa live, nós temos pessoas, empresários e profissionais dos mais diferentes ramos e conhecimentos de comércio exterior. Mas eu tentei ser o mais simples possível nas minhas explicações. Mas, sobretudo, eu também tentei passar para vocês o nosso sentimento enquanto empresa de logística internacional, que realmente foram tempos difíceis que nós atravessamos em todos os sentidos, sanitários, de negócios, né, e de logística internacional. A gente viveu essa dor dos clientes que importavam e exportavam os seus produtos e precisavam pagar os olhos da cara para conseguir fazer negócio, muitas vezes nem tendo lucro, mas para continuar com a sua bandeira fincada no país, para continuar com a sua bandeira fincada no cliente, sem dar margem para entrar outro concorrente. Então, a gente acompanhou tudo isso. E qual que é a nossa sensação? Está melhorando. Não está no melhor dos mundos? Não, não está no melhor dos mundos. Mas a gente viu que o mundo se adequou, as empresas se adequaram, a inflação chegou porque todo mundo conseguiu pagar mais pelos seus produtos, é óbvio, uma coisa está relacionada à outra, mas estamos indo em frente. A gente vê novas empresas exportando pela primeira vez, e isso é muito bacana para a Câmara, para a gente aqui que vê um fabricante do interior, lá de Londrina, por exemplo, conseguindo exportar os seus produtos para a Europa, para os Estados Unidos, mesmo com os níveis de fretes atuais, fazendo um contrato transparente, nem leonino, um contrato justo, fair, para todos os lados, colocando ali todas as cláusulas, o Incoterm certinho, cuidando da logística, de toda a documentação. Então, assim, pessoal, qual que é a mensagem? Antes da mensagem final, o que eu quero dizer para vocês? Vamos em frente. Nós, o Brasil, nunca importamos e exportamos tanto na história, tem muito mercado aí fora, caprichem no produto, caprichem na embalagem, caprichem no marketing, no merchandising, participem das feiras com a Glória, com o Maurício, com todo o pessoal aqui da Associação Comercial. Eu já fui em inúmeros eventos com eles, na época que eu exportava produtos brasileiros, e realmente esse pessoal dá todo o suporte do mundo para quem quer fazer acontecer. A gente está aqui também para ajudar e ser um pilar forte de vocês nisso.
E a gente sente-se mais do que honrado de fazer parte desse rol de empresas parceiras da associação comercial. A gente, toda vez, como eu comentei, né, quando a gente vê uma empresa interessada, participando de uma live, precificando o seu produto, pedindo uma cotação para a gente, pedindo uma ajuda numa planilha, tirando alguma dúvida, a gente fica muito orgulhoso. A gente fica muito orgulhoso, porque o empresário tem mesmo que pensar fora da caixa. Seu produto é bom? É bom. É bom aqui no Brasil, então ele vai ser bom lá fora também. Adequando o ingrediente, adequando uma frase, adequando uma embalagem, cuidando das redes sociais, tendo a ajuda do pessoal da associação comercial aqui, da Glória, do Maurício. É muito gratificante. Vai em frente, acelera, procure informação e conta com a gente. Aqui, repetindo, né? Todos os associados à associação comercial gozam e têm um atendimento pessoal e diferenciado aqui dentro da FGL para ajudar a levantar tudo quanto é tipo de custo envolvido na sua logística internacional, no seu rodoviário, no seu despacho aduaneiro, na cabotagem que você venha precisar, na armazenagem, em qualquer coisa. Pode contar com a gente. E condições também diferenciadas de pagamento, de condições de preço e tudo mais. Então, a gente está aqui para somar, para gerar riqueza para vocês, para fazer vocês prosperarem, e eu acho que é isso. Glória, Maurício, eu adoro falar, desculpa, eu iria até 2 horas da tarde aqui se deixassem, mas eu quero aqui deixar meu muito obrigado a todos vocês e sucesso a todos os associados. Muito obrigado, Elber. A sua apresentação realmente ela foi muito boa. Ela abordou praticamente, não vou dizer que foram todos, né? Porque esse mundo da logística ele é extraordinário. Mas você trouxe aqui para nós uma abordagem muito, muito técnica, muito profissional de tudo aquilo que nós precisamos saber, não é? A respeito deste trabalho, desta frente de trabalho na área do comércio internacional. E aí, bom, vamos aí, né, atender a algumas perguntas. O pessoal colocou aqui algumas perguntas no chat, mas antes disso, quando abrimos as inscrições, os participantes tiveram a chance de apresentar algumas perguntas. Boa parte delas, ou praticamente todas, foram respondidas com a apresentação. Então, nós não vamos respondê-las. Agora, nós temos o quê? Nós temos exatamente o momento de, pelo menos, abordar 3 perguntas que estavam lá nas inscrições que nós não tratamos. Quais são? Eu vou trazer aqui, o Elber vai responder. Primeira delas é a pergunta da NHJ, NHS, do Ricardo Arnaud, que inclusive repetiu a sua pergunta aqui no chat na sequência, né? Ele trouxe de novo aqui a perguntinha dele, colocou no registro. Ele pergunta o seguinte, Elber, como evitar canal vermelho nas importações? Primeira pergunta. Segunda pergunta dele, como evitar demurras? Então, deixo para você responder. Hoje não sou eu respondendo, é tu. Não, tá joia. Obrigado, Maurício. Então, a primeira é como evitar canal vermelho e a segunda, como evitar demurge, né? Olha, o sistema da Receita Federal e a maneira que os fiscais brasileiros têm trabalhado hoje em dia, em todos os aeroportos e aeroportos brasileiros, evoluiu bastante. Tá? A pessoalidade no desembaraço aduaneiro está cada vez menor. Né? Aquela coisa daquele jeitinho, aquela coisa, e até mesmo canal vermelho de propósito, assim, aquelas coisas, não vou falar que acabaram, mas diminuíram bastante. O que acontece? 100% das cargas, isso existe um sistema aleatório. O próprio sistema, a inteligência do nosso sistema da Receita Federal e da Polícia Federal, roda um algoritmo e assim que a carga chega no Brasil, da presença de carga aqui no aeroporto ou no porto, o próprio sistema já parametriza. Canal verde, canal verde, canal verde, canal amarelo, canal verde, esse é vermelho. O sistema de inteligência da nossa Receita Federal hoje parametriza canal vermelho. Então, assim, isso pode acontecer. Tá? O que pode acontecer também? Cargas manjadas. Né?
cargas manjadas com bastante problema histórico, né? De camuflagem de alguma coisa que esteja entrando no Brasil e que não deva. Então, isso também costuma cair em canal vermelho, né? Geralmente, produtos químicos perigosos costumam dar canal vermelho, né? Cargas e equipamentos eletrônicos, em sua maioria, dependendo da origem, da onde saiu, também costuma dar canal vermelho aqui. Então, o que é o principal? Qual que é a mensagem? Faça um contrato bem elaborado, conheça o seu fornecedor, se certifique de que ele fez tudo certinho, colocou seu produto dentro da maneira que vocês combinaram, embalou corretamente, fez a documentação toda certinha, e você não vai se preocupar com isso. Isso foge das nossas mãos, da mão de quem está importando, exportando, mas o principal é colocar a cabeça tranquila no travesseiro e saber que importou uma coisa que não tem problema. E com relação à demurragem, né? Quando sua carga chega no porto, chega no aeroporto, e ela foi parametrizada, passou pelo raio-x e foi parametrizada como canal vermelho, tome, você e seu despachante, uma providência imediata. Desove a carga, desove o seu container, entreposte os seus produtos no armazém alfandegado, devolva o mais rápido possível o container para o armador, porque senão, realmente, se você tem apenas lá 5 dias, 7 dias, 10 dias e não devolver, realmente vai ficar, isso vai doer bastante, vai ficar muito caro. Então, a dica master: deu o canal vermelho, converse com o seu despachante. É isso aí, Maurício. Maravilha, muito bom. Elber, na hora que você entrou nessa, eu falei, essa eu quero ver, como é que responde, como é que evita o canal vermelho? Realmente, você não tem como evitar, é uma questão de parametrização, acabou. Depende de muitas variáveis. Ótima, mas a forma como você esclareceu o demurrage, esse é fantástico. Tá? Deu vermelho? Corra para desovar. Olha, ótima dica. Tá bem? Cláudia, você que levantou a mãozinha, eu peço que você coloque a sua perguntinha aqui no chat, por favor. Eu estou dando sequência agora à pergunta da Plastifluor, que do registro, da Eunice Blessa. Ela faz uma pergunta interessante. Ela pergunta o seguinte, Albert: por que no marítimo tem que apresentar o conhecimento de transporte original? Acho que ela fala aqui no Brasil, né? Quando está importando e para desembaraçar a carga. Tá. Exatamente, tem que apresentar o original para desembaraçar a carga. Eu fiz essa colocação, por quê? Porque quando nós exportamos produtos, o brasileiro, né, a carga brasileira, o produto brasileiro não precisa ir acompanhado dos originais, né? Em N países, vários países, o desembaraço aduaneiro pode ser feito sem os originais, apenas com uma coisa chamada Telex Release, né? Onde você manda uma confirmação para a companhia marítima lá no destino para poder desembaraçar com esse aviso, se chama a Telex Release. Olha, Maurício, aqui no Brasil é uma questão burocrática apenas. Aqui, o original ele é necessário mesmo por uma questão de costume, para evitar fraudes, para evitar outros tipos de problemas também, onde a Receita Federal Brasileira já tentou fazer alguns exercícios na liberação da carga com Telex Release aqui no Brasil, ou com cópia, ou qualquer coisa do tipo. Então, é uma burocracia que ainda persiste, existe e é necessária. Pouquíssimas vezes, a gente vê e acompanha aqui o desembaraço aduaneiro com a apresentação de uma via escaneada, desde que ela seja colorida. Mas certo. Depende muito da criticidade do caso, e isso não se aplica a todos, tá? Tá bem. Não, com certeza. Me permite, inclusive, trazer aqui um pensamento que ele tem a ver com a área financeira, não é? Uma questão muito interessante são os procedimentos financeiros, né? A operação de cobrança internacional. Então, encontrou-se aí, dentre as condições necessárias,
da cobrança internacional, aquela cobrança mediante documentos, as cartas de crédito e tantos outros, que o instrumento original do BL, ele deve ser, então, transacionado de forma a garantir pagamento. Então, quando nós fazemos uma cobrança bancária, que é à vista, essa cobrança, ela leva dentro do pacote o original do BL. Esse original do BL será entregue mediante pagamento ou aceite do saque. Então, existe aí um lado, saindo do ambiente logístico, entrando no ambiente financeiro, de que esse instrumento, no ambiente marítimo, ele é, então, um documento transacional. Você precisa do original ali para garantir um pagamento. Também trazendo aí essa parte aqui da nossa participação. Maurício, Muito obrigado. Imagina, olha, perfeito a sua colocação. Você fez o comentário com cabeça de empresário, com cabeça de quem está exportando, que é o que todo mundo aqui, né, deseja, exportar os seus produtos. Então, a sua colocação foi muito pertinente, eu te agradeço e eu aprendi mais essa com você. Maravilha. Aqui, como eu disse, esse aqui é o nosso ambiente de aprendizado para todos nós, não é? Então, seguindo, a terceira pergunta do registro, da Velans, da Paula Medeiros, que colocou, também repetiu a sua pergunta aqui no chat. Ela quer saber a respeito dos embarques de baterias que fazem parte de componentes eletrônicos. Aqui ela detalha mais até, né, baterias de lítio, não é? Na questão da importação. Parece que existe alguma restrição. Pode comentar? Sim, sem dúvida. Baterias de lítio. Praticamente hoje todo tipo de bateria de celular, bateria de carro, que a gente importa muito aqui, todas essas baterias contêm algum certo tipo de magnetismo e são consideradas cargas perigosas. Tá? Então, desculpa, eu apertei aqui alguma coisa. Então, assim, por causa do... Não, mas do... tá tudo bem, você continua na tela. Tá. Então, assim, como eu falei, né, todas as cargas passam por um raio-x. Lógico, isso está no documento, né, está no conhecimento de embarque e tudo. Mesmo assim, o produto passa pelo raio-x, né, e inevitavelmente vai ficar parado, a carga vai ser analisada, pode ser aberta, pode dar um canal vermelho, sim, porque a nossa aduana, né, caracteriza essas baterias, principalmente a de lítio, né, de eletrônicos, aí que ela mencionou, como carga perigosa, dangerous goods, né, por justamente ter alto grau de magnetismo, o que pode ocasionar alguns problemas dentro do navio, dependendo do ranger da carga, dependendo do calor que essa carga venha a enfrentar durante uma viagem. Então, por isso, existe todo uma preocupação das companhias marítimas na hora de movimentar essas cargas e principalmente na hora de se desembaraçar essas cargas aqui, justamente por causa disso. São consideradas cargas perigosas. Maurício. Maravilha. Muito obrigado. Muito bom. E agora eu já entro nas perguntas do nosso chat. Começo com a pergunta do Márcio Souza. Ele pergunta se é possível cabotagem para a Venezuela. Olha, é possível, sim, mas hoje para a Venezuela, o que está sendo mais difícil porque quando a gente exporta um produto, contratou a FGL para exportar um produto. Nós precisamos de um correspondente local para cuidar dessa logística também quando o produto chegar lá. Hoje, o mais difícil na Venezuela está sendo encontrar parceiros saudáveis que queiram trabalhar com o Brasil e possam trabalhar com o Brasil. Quando eu falo saudáveis, o que isso quer dizer? Dependendo do Incoterm, dependendo da negociação, dependendo de tudo, o frete pode ser pago aqui no Brasil por quem está exportando ou lá por quem está importando.
Então, a grande dificuldade está nessa, Maurício, de se encontrar primeiro um operador logístico local que seja saudável financeiramente e fair nos negócios. Sem juízo de valor, mas a gente não tem conseguido fazer negócios com a Venezuela por causa disso, tá? Mas respondendo a pergunta diretamente, sim, através de cabotagem é possível que o seu produto chegue na Venezuela, sim. Maravilha, maravilha. E aí eu aprendo com você mais uma, porque na minha cabecinha, cabotagem era limitada à navegação nacional, somente de uma costa. Então, se ela está dentro da fronteira, tá em fronteira terrestre, funciona, tá certo. Sim, É a mesma costa, né? Porque ele não avança em mar aberto. Boa. Então, deve ser possível também para a Argentina, para o Uruguai. Sim. Tanto é que nós temos clientes brasileiros com empresa no Paraguai que fazem esse transbordo em Paranaguá e do Paranaguá, barcaça, até... me fugiu a capital lá que tem um porto no Paraguai, mas é possível sim. Assunção? Isso. Que bacana. Ótimo. Aprendemos mais uma. Se é possível assim. E aí, eu já vou emendar, porque o Márcio mesmo já está perguntando aqui. Mas o custo da cabotagem é alto? Olha, para se movimentar 27 toneladas, que é o que carrega um container hoje, nesse caso específico, que é o que eu tenho fresco na memória, de Paranaguá até Assunção, $3 mil. 3 mil. Então, assim, você quer importar matéria-prima da China, mas para sua fábrica em Assunção. Você vai pagar o frete normal de Xangai até Paranaguá, vai fazer esse transbordo para a cabotagem, para a barcaça, e vai pagar mais 3 mil até Assunção. Perfeito. Bom, já estamos nesse assunto, e aí o pessoal está participando, né? A Eliane, aí ela fez essa observação que eu havia feito, da cabotagem, desse termo cabotagem ser exclusivo entre portos nacionais, né? E aí, nesse caso, teria uma outra nomenclatura. Eu acredito que a Eliane tenha também uma certa razão nesse sentido. Mas vamos descobrir, vamos aprender, porque o importante é que esse navio preparado para viagens ao longo da costa é um navio que pode atravessar as fronteiras entre os países e fazer esse serviço, como você mesmo já nos mencionou, que sai de Paranaguá e vai para Assunção por barcaça, que a grande ideia dessa é a barcaça, né? Já entrou também aqui aí o Márcio perguntou do custo, a Eliane falou sobre isso, a Valéria Domingues perguntou, mas qual a vantagem da cabotagem dos países? É mais barato? E ao que você disse, eu acredito que seja muito mais barato, pelo menos muito mais barato que o rodoviário. Nessa conta, o que entrou? Lógico, existe serviço da MSC, da Maersk e de outros armadores grandes, existe esse serviço, essa rota que sai de Xangai, vai pingando, passa pelos portos brasileiros e depois segue até Assunção, por exemplo. Existe esse serviço, sim. Olha aí. Quando nós, como uma empresa de logística, ajudamos o cliente a tomar a melhor decisão, a gente apresenta a proposta para ele com vários cenários. Inclusive nesse cenário, trazendo até Paranaguá e colocando nessa barcaça, né, fazendo essa cabotagem até Assunção. Então, para ele, valeu muito mais a pena isso, ficou muito mais barato do que um serviço direto, estufando o container na China e trazendo direto lá para o Paraguai. Então, assim, são várias alternativas que a gente apresenta ao cliente, que a gente estuda, que nós vamos atrás, para que a gente possa maximizar o resultado do cliente e minimizar o custo dele. Muito bom. Então, tá. Essa é a ideia. Nós temos sempre, como você disse, tem que analisar, considerando a carga, o que é, de fato, o melhor custo-benefício. Sem isso, né, a gente não teria como, obviamente, não faria sentido, não é? Tentar buscar esse trabalho profissional que vocês oferecem. Isso é muito bom. Bom, seguindo aqui, Shirley Atsumi pergunta o seguinte, ela faz menção do Xworks. E aí, o Xworks, como nós sabemos, nós já tivemos aqui
uma live a respeito de Incoterms, muito bem detalhada, por sinal. Se você quiser conhecer mais a respeito disso, acessa o nosso canal do YouTube e encontra lá a live a respeito de Incoterms. E aí falamos sobre isso. Mas ela traz aqui um pensamento interessante. O Ex-Works, como nós sabemos, é exatamente aquele Incoterm no qual o exportador, a responsabilidade dele está limitada a embalar e preparar a mercadoria para a exportação e deixa à disposição do importador no seu próprio armazém. Pois bem, aí ela faz a seguinte pergunta. Considerando que o Ex-Works tem essa característica, o desembaraço, né, ou ela faz referência à DUI, a emissão da DUI e, consequentemente, todos os atos aduaneiros não deveriam ser feitos pelo importador, mas a DUI não tem que ser obrigatoriamente feita pelo exportador? Qual é a condição, então, nesse caso, Elber? Bom, eu vou responder de duas maneiras. A primeira é, esses custos já estão no preço da venda. Eu vejo muito exportador vendendo Ex-Works, tá? E ele coloca esses trâmites que você mencionou, os custos que eventualmente ele vem a ter, até mesmo com o despacho, porque ele precisa fazer o despacho. Ele tem que fazer. Aqui no Brasil, o Ex-Works é lindo, bonito, maravilhoso, fora do Brasil, né? Aqui no Brasil você tem uma Receita Federal que impõe que a responsabilidade pela exportação é tua, do CNPJ exportador. Não tem como se livrar. Exato. O meu cliente pode até coletar o produto aqui na minha fábrica, mas na hora que chegar no porto ou no aeroporto, quem vai ter que arcar os custos ali sou eu. Exato, exato. Então, esses custos precisam ser contingenciados no seu preço de venda. Seu produto custa 10, fala que custa 11, coloca o desembaraço... Porque você vai ter, exatamente. E vende como Ex-Works. Muito bom. Agora, a pergunta dela foi qual... Exatamente esse. O Ex-Works, o exportador não teria que ser responsabilizado, porque no Ex-Works, propriamente dito, a descrição do Incoterm, ele diz, responsabilidade do exportador é só disponibilizar a mercadoria pronta para viajar no seu armazém. E aí, a partir daqui, a coleta, o desembaraço, etc., seria por conta do importador. Mas aqui no Brasil nós temos o impeditivo de que a responsabilidade pelo desembaraço é do exportador. Logo, é o exportador quem deverá indicar o despachante. Isso pode até ser coberto nos custos pelo importador, mas é responsabilidade do exportador movimentar esse fato. Não tem saída. Não tem como. Qual que é o nome dela? É a Shirley Atsumi. Shirley, obrigado pela sua pergunta, muito pertinente a sua colocação, e é isso que acontece na prática de fato. Agora, se em algum momento você decidir importar, você vai ver que não existe esse entrave ou essa necessidade do governo chinês, por exemplo, dessa mesma exigência que o Brasil faz na saída dos produtos, o que o chinês faz lá. Então, a gente traz para o Brasil muitos produtos Ex-Works, e a gente simplesmente coleta o produto na fábrica e traz aqui para o Brasil. Cara, o desembaraço praticamente nem existe fora do país. Nem existe, exatamente. É outro mundo, né? É outro mundo. Muito bem. E agora, nós temos aí a pergunta do Roberto Graçano e também do Antônio Rocha, que voltam ao assunto cabotagem. E aí é muito mais para comentar como é que anda a cabotagem no Brasil. Essa é a grande questão dos dois. Tá. Olha, o meu conhecimento a respeito do cenário da cabotagem no Brasil, Maurício, e participantes, não é tão grande a ponto de eu conseguir tecer um comentário aqui. O que eu posso mencionar para vocês? Eu sei que o volume da cabotagem no norte e no nordeste do país está bastante grande, está representativa e está tendo um tráfego crescente, o que está viabilizando muito a logística no nosso nordeste, no nosso norte do país. Então, está sendo muito mais competitivo do que qualquer outro tipo de modal aí, ou em comparação ao rodoviário dentro dessas regiões que eu comentei. A cabotagem, assim, caiu como uma luva. Por quê? Quase todo mundo que deseja exportar produtos
volumosos e extremamente pesados para a Venezuela recorrem a esse tipo de cotação, de estudo. Nem sempre consegue performar, pelos motivos que eu comentei, mas principalmente até na hora de receber pela venda, que é complicado também, em alguns momentos, receber de bancos e etc. Sem juízo de valor. É uma foto do momento. Tudo que a gente faz para a Venezuela, cotações para a Venezuela, todos os casos não performam por causa disso. O que a gente vê acontecendo? Acordos governamentais, fornecimento de proteína animal, grãos e outras commodities, aonde essas cooperativas, grandes fábricas, etc., e têm acordos com os armadores e fazem a exportação direto para lá, e aí é um outro modelo comercial, até mesmo de recebimento por essas vendas. Mas o pequeno, o médio empresário que deseja hoje negociar, não está conseguindo performar, por causa desses dois problemas que eu comentei. Mas a cabotagem está sempre na mesa, sendo estudada por todos, tá? Completando, aqui a gente tem dentro da FGL esse caso que é recorrente mensal do importador de plásticos, que está situada no Rio Grande do Sul, mas também tem uma planta no Paraguai, por causa de algum incentivo fiscal também, né, que ele obteve. Então, ele importa muito para o Brasil, para a fabricação de produtos plásticos, e também na sua planta lá no Paraguai. E com isso ele usa o que eu comentei com vocês. Vai até Paranaguá, coloca numa barcaça, numa cabotagem também do armador, e vai até Assunção, no Paraguai. Muito bom, poxa, maravilha. É muito interessante. Então, realmente uma evolução. A cabotagem ela é uma grande evolução para nós, né? Demorou muito tempo para o Brasil chegar nesse ponto de perceber o quanto a cabotagem era importante para nós. Um país desse tamanho, sabendo todas as nossas limitações rodoviárias, não é? E ter essa oportunidade é muito bom. Eu só volto na questão anterior do Ex-Works. A Shirley agradeceu, né, pela explicação, e a Thalia Sestari, ela comenta que eles vendem muito o Ex-Works, os custos são cobertos pelo importador, e o despachante também é pago pelo importador. Contudo, no radar, quem inclui o despachante são eles, exportadores. Então, confirma aquilo que nós falamos, que a responsabilidade pelo desembaraço é do CNPJ exportador, porque ao conceder poderes ao despachante, você está dizendo, faça em meu nome, e o exportador é que é responsável perante Receita Federal. Quem paga o custo pode até ser o importador, mas as obrigações fiscais continuam sendo do exportador. Maravilha. Pessoal, chegamos aqui ao nosso tempo, não temos mais perguntas aqui. Agradecemos mais uma vez a participação de vocês, e eu quero aqui fazer uma correção. O acesso ao Control-A, que é aquela nossa plataforma que cobre todas as necessidades do operador de comércio exterior, ela é gratuita para todos, não apenas para os associados da São Paulo Chamber of Commerce, tá bem? Eu fui corrigido aqui, gentilmente, pela nossa gerente Glória Kang, que se encontra aqui, dessa vez, na minha frente. Então, estamos abrindo. O Control-A é para todos. Nós queremos que todo esse investimento que nós fizemos esteja à disposição de todos os operadores do comércio exterior brasileiro, tá certo? Então, gente, agradeço, vou passar para a Glória para ela se despedir oficialmente e eu fico por aqui. Obrigado. Obrigado, Maurício. Muito obrigada novamente pela presença e participação de vocês, pelas perguntas que foram feitas. Só reforçando algumas informações importantes, tá? Por que a São Paulo Chamber tem feito essas parcerias com as empresas parceiras, como a FGL? É justamente para facilitar a negociação de vocês, tá? Então, quando a gente coloca à disposição, é porque já foi feita uma conversa, diversas reuniões, para que o valor para vocês cheguem da melhor forma possível. E também na operação, como, por exemplo, o compartilhamento do containers com as nossas micros e pequenas empresas, tá? Bom, próxima live, a live 32, vai ser alternativas de financiamento para o Comex, ACC-ACF, NIB e câmbio. Esse tema era para ter sido feito hoje, mas a gente teve um probleminha com o palestrante, então a gente acabou alterando, tá? Então, a próxima live
do financiamento para exportação, na Live 32, acontece no dia 18, próxima quinta-feira, às 10h30. Mais uma vez, muito obrigada. A gente vai mandar um e-mail para vocês, colocando à disposição o link do Control A, vocês podem utilizar. A gente ainda está no ambiente beta, mas a gente está disponibilizando para todos vocês porque ele já está prontinho para uso. A gente vai aplicando as melhorias com o decorrer do tempo e colocando então à disposição os serviços das nossas empresas parceiras, onde todos terão esses benefícios, tá bom? Muito obrigada então, até a próxima quinta-feira. Uma boa tarde para vocês.